Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a deputada Ana Campagnolo para atualizar você do que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa. Como vocês sabem, eu sou representante do meu partido, PL, na CCJ, que é a comissão mais importante. Hoje, infelizmente, nós tivemos uma derrota que eu acredito não ser uma derrota da deputada Ana, mas uma derrota para os catarinenses. Um projeto de lei apresentado por um deputado petista para vincular o Estado de Santa Catarina à Agenda 2030 foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, apesar de todos os nossos argumentos contrários. Todos os senhores deputados receberam aí as 17 diretrizes dessa proposição, que é uma proposição que vem da ONU. Do número 1 ao 17, os senhores podem ver erradicação da pobreza, fome zero, tudo bem. Item 5º, igualdade de gênero. Lembrando, essa Agenda 2030 não está vigorando em Santa Catarina. Por quê? No mandato passado, o ex-governador Carlos Moisés tentou, através do Executivo, tornar o Estado de Santa Catarina um parceiro dessa Agenda 2030 e não conseguiu. Tem uma matéria da ND. Por ideologia, o governador de Santa Catarina recusa a assinatura da Agenda 2030 da ONU. Então, o governador não assinou e, pelas mesmas razões, o governador Jorginho Melo não viria a aderir a esse programa, porque sofreria, com certeza, pressão popular contra o programa. O que é, de uma certa forma, um pouco inusitado, porque quando você olha aqui, não tem absolutamente nada de mal, aparentemente, né? São 17 metas, né? Cidadania, redução das desigualdades. Mas, na semana retrasada, nós derrubamos aqui, os senhores lembram, aquele projeto de cotas 50%, 50%, os senhores lembram? Ficaria mais difícil argumentar contra esse projeto se o nosso Estado fosse signatário do item 5º, que quando você vira um parceiro da Agenda 2030, você vira parceiro da agenda inteira. São 17 metas e são 17 tópicos, mas são 169 metas. E como que nós poderíamos argumentar contra determinadas pautas nesse sentido, se prevê aqui igualdade de gênero? Mas essa questão é muito pontual. O quesito principal aqui é o item 12, 13, 14, 15 e 7. Energia acessível e limpa, consumo e produção responsável, combate à alteração climática, vida debaixo d'água e vida sobre a terra. Eu gostaria que os senhores prestassem atenção nesses tópicos que aparentemente são muito bonitos, mas que geram um impacto para Santa Catarina. Nesta comissão, nós temos que verificar a regimentabilidade, a juridicidade das pautas, se elas atendem aos critérios constitucionais. Mas também temos que deliberar sobre o interesse público do Estado de Santa Catarina com relação a isso. Então já adianto aos senhores que quando o governador Moisés tentou fazer isso, não conseguiu por pressão popular. O governador Jorginho certamente não o faria. O deputado está propondo que então nós, como Assembleia Legislativa, assinemos, tornemos Santa Catarina uma, vou usar essa expressão porque para mim é isso que significa, uma refém da Agenda 2030. E por que nós temos que falar sobre isso? Esses objetivos de desenvolvimento sustentável foram elaborados pela cúpula da ONU, mas eles não são obrigatórios aos países membros da ONU. Você pode ou não aderir a eles. Em 1987, a Organização das Nações Unidas definiu os termos de sustentabilidade e um relatório Brundtland, conhecido também como Nosso Futuro Comum, entre as muitas medidas previstas nesse relatório de sustentabilidade que passa por esses itens 12, 13, 14, 15 e 7, prevê também, por exemplo, a limitação do crescimento populacional. Então, políticas para limitar o número de filhos, para limitar o crescimento populacional. Eu entendo que isso é muito problemático no Brasil, onde nós temos 49% de católicos e 26% de evangélicos. Essa política seria muito debatida, muito controversa ao cenário do interesse público dessa que é a religião da maioria das pessoas, os cristãos, né? São quase 70% da população. Mas o mais importante realmente é a agenda verde, a pauta do meio ambiente. Olha só que interessante. No relatório A Primeira Revolução Global, publicado por especialistas do Clube de Roma, um dos ambientalistas explica por que esse assunto, a ecologia, o meio ambiente, a pauta ambientalista tem sido tão usada pelos progressistas contra a população em geral, contra o crescimento das nações, contra o cidadão. Olha só o que diz esse trecho. Em busca de um novo inimigo para nos unir, viemos com a ideia de que a poluição, a ameaça do aquecimento, escassez de água, fome e coisas do gênero dariam conta do recado. Em sua totalidade e em suas interações,
Esses fenômenos constituem uma ameaça comum que exige a solidariedade de todos os povos, mas, designando-os como inimigos, caímos na armadilha sobre a qual já alertamos, ou seja, confundir sintoma com causa. Todos esses perigos são causados pela intervenção humana e é somente através de atitudes e comportamentos alterados que podem ser superados. O verdadeiro inimigo é, então, a própria humanidade. Esse trecho que está no relatório A Primeira Revolução Global mostra a estratégia para usar essa temática do meio ambiente para introduzir as suas pautas. Você está vendo aí na tela quais são as diretrizes da Agenda 2030 e existem também 169 metas. Você pode pesquisar por esse conteúdo e você vai ver como sutilmente e às vezes até declaradamente o progressismo avança nas políticas públicas, mesmo em estados conservadores como Santa Catarina, através dessas pautas. Nós já começamos este ano com 2 problemas relacionados ao meio ambiente para os quais nós tivemos que fazer audiência pública aqui na Assembleia. A proibição da pesca da tainha e o marco temporal, né? A discussão do marco temporal. Então é sobre isso que eu quero falar com os senhores. Vamos à análise do caso de Santa Catarina nesses tópicos da Agenda 2030. Em 2019, como já mencionei aos senhores nesta matéria, o governador tentou e não conseguiu implantar. E logo em seguida, não conseguindo implantar a Agenda 2030 inteira, ele mudou de estratégia. Ele tentou implantar a taxação verde dos defensivos agrícolas. Essa pauta da taxação verde, ela só é possível quando você olha para o agronegócio com esse olhar 2030. E foi uma rebelião em Santa Catarina. Nós fizemos uma audiência pública aqui que lotou a Assembleia, não só a Antonieta de Barros, como ali fora também, os agricultores revoltadíssimos e a Assembleia, por unanimidade, barrou essa pauta. Como que nós iríamos barrar essa pauta se nós fôssemos hoje signatários deste programa que combate alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida na terra, todas essas 169 diretrizes. Então, essa é a bandeira da Agenda 2030. Eu entendo que a pauta ambientalista é muito importante e, obviamente, nós, seres humanos, somos os únicos que pensam a respeito disso. Os animais não pensam a esse respeito. Nós somos os únicos que queremos preservar o meio ambiente e temos capacidade e devemos fazer isso. Só que aqui, as consequências são mais do que o bom interesse em preservar o meio ambiente. São políticas públicas que vêm verticalmente da ONU, da OMS, para dentro do nosso país. Então, uma experiência similar a isso que aconteceu em Santa Catarina, onde nós, em 40, tivemos que nos unir contra a pauta do governo e conseguimos derrubar, e os agricultores são gratos a todos nós, eu tenho certeza disso. Nós poderíamos citar o que aconteceu também na Holanda. É um exemplo muito clássico e muito parecido com o que aconteceu aqui em Santa Catarina. Olha só, essa matéria está na imprensa, os senhores podem encontrar depois. Holanda quer comprar e fechar fazendas para cumprir meta ambiental, vilanização da produção de alimentos. E aí o que aconteceu? A Holanda realmente queria fechar fazendas, diminuir a produção. Fazendeiros holandeses protestam contra a Agenda 2030. Se os senhores procurarem na internet, vocês vão ver trator, caminhão, os fazendeiros na rua, pedindo ao governo holandês, pelo amor de Deus, não execute as metas da Agenda 2030. O que aconteceu lá? Diante da meta do governo holandês, signatário da Agenda 2030, para reduzir as emissões de óxido de nitrogênio e amônia em 50% até 2030, Agenda 2030, seria necessário reduzir 30% o número de animais da pecuária. Os senhores conseguem imaginar se essa diretriz chega aqui? Nós temos que falar para o nosso pecuarista que ele vai ter que reduzir sua produção. Uma das medidas cogitadas, então, foi a desapropriação de fazendas. Se a gente começar a falar sobre desapropriação de fazendas, a gente vai cair num assunto que foi tema da semana passada, o marco temporal. Aqui eu trouxe algumas matérias, inclusive muito boa, que foi publicada pelo próprio gabinete do deputado Camilo Martins. Marco temporal é critério de demarcação de terras indígenas. O que diz a matéria? A situação avançada no Morro dos Cavalos preocupa o parlamentar. Veja a instabilidade que é na vida de todos nós essa insegurança jurídica em demarcação de terras. A audiência pública trouxe catarinenses de diversas regiões ameaçadas e sentimos o clamor da população, exatamente como foi na Holanda. Tem também uma outra matéria da própria casa. Participantes da audiência pública defendem tese do marco temporal. A audiência foi proposta pelo presidente Marco de Nadal. 3 prefeitos foram ouvidos com muita atenção, porque tinham preocupações elevadas, né? De 3 municípios, e também foi ouvido o nosso Procurador-Geral do Estado, Márcio Vicari, que diz que aqui nós não temos latifúndios, qualquer demarcação atinge centenas de famílias. O deputado Valdir Cobalcini, essa audiência é uma forma que temos para defender a legitimidade do cidadão catarinense, do fazendeiro catarinense. O secretário de Estado de Agricultura, Valdir Colato, disse que a derrubada do marco temporal seria uma reforma agrária ao inverso. Mas quem é que poderia promover isso?
somente um Estado aliado à Agenda 2030. Se nós estamos nos colocando contra a demarcação e a retirada da propriedade dos nossos agricultores, nós só podemos fazer isso porque não somos signatários da Agenda 2030. Tem muitas outras matérias sobre isso, né, também. A própria PGE publicou no seu site oficial por que somos contra essas alterações. Bom, outro exemplo trágico, além do caso da Holanda, signatária da Agenda 2030, é o caso da Alemanha, outra signatária da Agenda 2030. Por causa da obsessão do controle de geração de energia, item 7, energia acessível e limpa. Por causa deste tópico, a Alemanha entrou numa onda verde, né, de vigilância ambiental, e as centrais nucleares da Alemanha passaram a ser desativadas. Então tem que destruir as centrais nucleares por causa da energia limpa, da qual eles assinaram aqui o Pacto item 7. Mesmo com os subsídios, as energias renováveis passaram a não dar conta da demanda. É óbvio. Tiraram a energia suja, já que assinaram o Pacto número 7, e não conseguiram dar conta da demanda com energia limpa. Com os custos da reforma agrária e reestruturação beirando 1 bilhão de euros para se adequar à Agenda 2030, a Alemanha se viu encurralada ao defender fontes de energia renováveis. A Alemanha recua em agenda sustentável, depois de ter assinado, teve que recuar, e mantém operações em usinas nucleares, teve que reabrir as usinas nucleares, apesar de ter assinado um pacto contrário. A Alemanha investirá 100 bilhões de euros até 2030 para proteger o clima. Será que Santa Catarina tem 100 bilhões de euros para investir nisso? Bom, então, a Alemanha se viu encurralada e teve que buscar outras fontes de energia. O resultado dessa política: a Alemanha foi forçada a construir inúmeras usinas em substituição à usina nuclear desativada. E sabe como que ela construiu? Usinas de carvão. Vocês já viram uma usina de carvão, né? Então, só em 2018, teve que destruir uma floresta de 12 mil anos para fazer lá uma mina de carvão. Por quê? Por que foram forçados a tantas coisas? Porque, afinal, são signatários desse pacto de energia limpa. E o último caso que eu gostaria de citar para os senhores aqui em Santa Catarina é o item 14. Queria que vocês olharem que bonitinho ali, ó, a vida debaixo d'água, que bonitinho. O item 14 é muito lindo, quando todo mundo quer preservar a vida debaixo d'água, mas nós estamos aqui, desde o início do ano, discutindo com o Ministério do Meio Ambiente a proibição da pesca industrial da tainha, que afetou os pescadores catarinenses, afeta a vida do catarinense, que é a maneira como ele sustenta a sua família. Então, como é que nós, graças a Deus, até hoje, nós não éramos signatários desse pacto? Mas se nós nos tornássemos, o Ministério do Meio Ambiente ia nos dizer: tudo bem, vocês estão reclamando que nós proibimos a pesca da tainha, mas vocês são signatários da proteção da vida debaixo d'água. E nós estamos dizendo que isso é para o bem das tainhas. Como que nós iríamos nos defender disso? Então, os pontos principais que eu gostaria de tratar com os senhores: apesar de não ser inconstitucional aderir a esta Agenda 2030, eu acredito que ela traz impactos econômicos para Santa Catarina que nenhum de nós quer, principalmente relacionados ao agronegócio, à pecuária, e esses 3 pontos são um exemplo. A taxação verde, cuja população ficou revoltada; o marco temporal, a população ficou revoltada; e a proibição da pesca industrial da tainha, a população ficou revoltada. Levando em conta esses 3 itens, eu acredito que esta pauta da adesão à Agenda 2030 não atende ao interesse público catarinense, pela experiência dos últimos anos e pela experiência desses países que eu pontuei aqui. Então, nós apresentamos um voto pela rejeição da continuidade de tramitação do projeto de lei 363/2021, que institui a política de promoção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável em Santa Catarina. Essa é a importância de ter um deputado conservador, uma deputada conservadora na CCJ. A Comissão de Constituição e Justiça é a mais importante da casa. Ela tem 9 membros e a maioria vence 5-4, 7-2, não importa. É importante construir maioria, mas nem sempre isso é possível. Mesmo assim, estar nessa comissão representando o meu partido é muito importante, porque isso significa que os conservadores têm voz nessa comissão. E aqui podemos tentar, às vezes bem-sucedidos, às vezes não, tentar mostrar quais são os pontos que atendem ao interesse público ou não, quais são os projetos constitucionais ou não. Então, essa é a importância de ter a deputada Ana na CCJ, mesmo quando derrotas como essas acontecem.